Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui lá Concursos. E agora vamos entrar na parte de administração de materiais, que é relacionado à gestão de estoques, né? Esse nosso primeiro módulo aqui de estoque é referente a alguns conceitos básicos sobre estoque, tá ok? É um assunto que a gente vai dividir ele passo a passo para você conseguir acertar as questões do concurso, que é o mais importante, tá? Professor, e por que a administração de materiais a gente tem que ver a gestão de estoque? Tudo a ver, né, gente? A gestão de estoque, ela vai dizer o quanto que é consumido na produção, o quanto que eu preciso ter em estoque ou não ter em estoque, né? Então tem tudo isso. A gente vai ver conceitos como just in time, a gente vai ver demanda puxada, demanda empurrada. Professor, eu não sei nada disso. A gente vai ver com o passar das nossas aulas aqui para você poder entender, tá ok? Então, a gestão de estoque é um assunto fundamental para você entender em concursos, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro que a gente precisa saber qual que é o conceito de estoque, né? Então, o conceito de estoque é toda e qualquer porção armazenada de material, olha só. Então, é qualquer porção armazenada, guardada, com valor econômico para a organização, que é reservado para o emprego em momento futuro. Então, estoque eu estou guardando ali, vou usar no momento futuro, quando se mostrar necessárias atividades organizacionais. Então, estoque é qualquer porção que eu guardo, né, que eu armazeno e que vou utilizá-lo ou daqui a pouquinho ou daqui a um ano. Aí a gente vai ver isso, né? Aí depende, né? Depende do porquê que eu estou estocando. Professor, por que eu vou estocar uma coisa por um ano? Vamos dizer que isso só vou ter de ano em ano, esse material. Então tem que fazer o quê? Antecipar? Posso antecipar. Mas será que compensa eu ficar guardando esse material por tanto tempo assim? Vou ter que ter segurança, vou ter que... A gente vai ver a questão de custos também, né? Custos de armazenagem. Mas beleza. Professor, então estoque é toda e qualquer porção armazenada de material, tá? Que ele tem valor econômico para a organização e que é reservado para o emprego futuro nessa organização. Então você já sabe qual que é o conceito de estoque. Beleza, vamos continuar aqui. Então a manutenção de estoques, ela é onerosa às organizações. Onerosa o quê? Ela vai custar alguma coisa, né? Ela vai impactar, eu vou ter que gastar, né, alguma coisa para manter. Então os custos, conforme vamos ver nas próximas aulas, na verdade, serão relativos a diversos fatores, né? Eu tenho esse material, ele pode ser roubado, ele pode ser furtado, eu posso ter que pagar aluguel do espaço físico, né? Ter que pagar seguro, segurança, enfim, uma infinidade de situações que impactam nesse deixar armazenado, podendo chegar a níveis altíssimos e insuportáveis, né? No entanto, mesmo se a organização optar por uma política de minimização de estoque, né? Deixar esse estoque mínimo, o just in time, né? É uma metodologia de minimização de estoque, a gente vai ver ela específica, de tão importante que é esse assunto. Então, mesmo, né, que tem uma política de minimização de estoque, visando a economia de seus recursos, ainda trabalha-se com o chamado estoque mínimo de segurança, capaz de prover a continuidade do processo de trabalho, né, ou processo produtivo, independentemente de ocorrência de contingenciais. Então, mesmo que eu trabalhe numa metodologia just in time, né, eu ainda tenho alguns detalhes para manter ali, porque se qualquer falha que eu tenho no meu sistema, eu posso fazer o quê? Perder toda uma linha de produção. E um dia de atraso em algumas organizações pode considerar que essa organização pode gerar para ela aí um prejuízo, aí, inclusive, de ter que fechar as portas. Professor? Sim, lógico, né? Então, hoje o mercado está muito severo, muito
rígido, né? E as organizações elas precisam colocar os seus produtos aí no mercado e um dia pode ser fatal. Beleza, mas por quê? Por que as organizações elas se utilizam do estoque? Então, quais são os motivos para se ter o estoque? Para se ter essa fatia de materiais guardada ali, né? Então, os estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de demanda. Como assim eventuais oscilações de demanda? Falta, né? Falta no mercado. Então, uma vez adquirida, a mercadoria torna-se independente de flutuações de demanda, de consumo. Em 2009, na prevenção da gripe H1N1, você lembra, né? Comprávamos álcool em gel, tão logo encontrávamos uma farmácia. Muitas vezes em quantidade maior do que as nossas reais necessidades, porque a gente não sabia. Podia acabar a qualquer momento o álcool em gel, né? E uma das dicas era sempre, né, passar o álcool na mão, você vai andar de ônibus, vai cumprimentar as pessoas, porque a contaminação era pelo contato, né? Então tentávamos, neste caso, nos resguardar da oscilação da demanda, estocando o quê? Mercadoria. Então as empresas ficam lá, não sei se vou ter no futuro, então o que eu vou fazer? Vou guardar agora os outros que se explodam, né? E quando eu precisar lá no futuro eu tenho. Então, uma das possibilidades de ter que guardar em estoque é o quê? Eventuais oscilações de demanda. Eu posso prever que aquele fornecimento de material ou de matéria-prima, ele pode o quê? Sofrer a ruptura no mercado, sumir do mercado, então eu preciso fazer o quê? Estocar. Então essa é uma das possibilidades. Tem mais, professor? Tem. Estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações do mercado. Oscilações do que? Por exemplo, de preço, quer ver? Uma vez adquirida, a mercadoria torna-se independente de flutuações do mercado, né? Então, adquirir ela pode baixar, ou se abaixar, eu estou levando prejuízo, mas ela pode subir. Então, há um tempo, na época da hiperinflação, do plano cruzado, né, lá na década de 80, muitos tinham o hábito de estocar mercadoria nas casas, tentando assim fugir dos efeitos das altas do preço. Essa medida é muito comum em períodos inflacionários. E não é só isso, não. Nós, brasileiros, nos acostumamos tanto com a hiperinflação da década de 80 até meados da década de 90, né? Com o Plano Real, isso veio ser equalizado, que pegamos a mania de fazer a compra do mês. Você faz a compra do mês ainda na sua casa? Muita gente ainda, muitos brasileiros ainda, fazem a compra do mês. Ou seja, recebe, vai lá no mercado, faz aquela compra imensa, né? E leva para casa e estoque em casa. Por quê? Isso era uma prática comum na época da hiperinflação. Porque no mesmo dia o cara estava com a maquininha lá, ó, alterando o preço da mercadoria. Você comprava uma mercadoria por, vamos dizer, 10 cruzeiros, no outro dia já era 15 cruzeiros. Então, o seu dinheiro perdia o valor com a rapidez enorme, tá? A hiperinflação gera isso. E isso gerou um costume nos brasileiros que ainda fazem a compra do mês, tá? Lá em casa a gente faz a compra por semana, né? A gente não se utiliza mais disso aí, de fazer a compra do mês, mas se você tem gente ainda no Brasil, muitas pessoas que ainda praticam a ideia da compra do mês, que é fazer o quê? Um estoque para evitar a oscilação do mercado, para evitar o aumento de preços, tá ok? Ó, bacana. Tem mais, professor? Tem mais motivos que uma organização pode estocar? Sim, ó. Estoques podem ser uma oportunidade de investimento, né? Pode ser uma oportunidade de investimento. Então, isso ocorre quando, em determinado período, a taxa de aumento do valor financeiro do estoque for maior do que a taxa de aplicação de outros ativos que podem ser obtidos no mercado. Seria quase que um caso particular de oscilação de mercado, né? Então, tem muito a ver também aqui o investimento com o caso lá da oscilação de mercado. Vamos dar um exemplo aqui. Uma grande empresa, Bunge, Cargill, né? Que são beneficiadores de soja, né? Já ouviu falar de soja, do grão de soja.
vem a oportunidade de se estocar esse soja, porque o preço dele pode ser que aumente lá no futuro, né? Então, eu já vou estocar ele, produzir o óleo, né? E eu estou fazendo o que? Um investimento. Eu estou comprando ele barato agora, né? Que está na super safra. E quando tiver a safra caindo, né? O mercado desaquecido, o número de grão de soja diminuindo no mercado, a tendência dele é o quê? O preço subir. E eu estou fazendo o quê então? Estou investindo e posso vender, revender lá na frente, né? Então as grandes empresas podem se utilizar do estoque como uma oportunidade de investimento. Outra possibilidade de se estocar, né, é o estoque proteger de atrasos, né? Atraso do fornecedor. É um fornecedor que eu não confio nele. Então tem que fazer o quê? Estocar este material também. Acompanhe comigo aqui, ó. Os atrasos podem ser originários de diversas fontes, desde um problema no transporte das mercadorias, até uma negociação mais prolongada com os fornecedores, ou até mesmo uma influência do clima. No setor público, por exemplo, as demandas burocráticas relativas à obrigatoriedade de regularidade fiscal das empresas contratadas podem implicar em um tempo maior do que o desejado para reestabelecer um fornecimento. E na administração pública também nós temos a questão das licitações, né? Então tudo isso tem que ser pensado aí para a máquina não parar. Então outra possibilidade de eu ter que fazer estoque, né? Contando que eu tenho que me proteger também dos possíveis atrasos de fornecedores ou de transporte ou por influência do clima também. Outra possibilidade, porque eu vou guardar esse material, estocar esse material, grandes estoques podem implicar em economia de escala, né? Então, a organização faz o cálculo dela lá e pode dizer, olha, se eu trouxer, por exemplo, esse material de pouquinho em pouquinho, né, eu vou ter que pagar vários fretes, por exemplo. Opa, e se eu trazer um grande volume e o frete for diminuto? Se o valor dele for proporcional à quantidade, opa, então eu tenho que começar a pensar, não vou trazer de 10 em 10, posso fazer o quê? De 100 em 100, de 1000 em 1000, e posso ganhar em escala tendo esse material. Então a aquisição de itens de material em maiores quantidades usualmente implica em prática de preços menores significativos se comparado com as compras de menores vultos, né? Então, você vai lá e negocia com o fornecedor. Olha, se eu comprar 10, a 10 eu te vendo R$1 cada um. Opa, e se eu comprar 10 mil? Opa, aí eu faço para você 50 centavos. Então, às vezes, compensa para a organização guardar aqueles estoques por causa de um desconto que ele recebe aí, porque ele aumentou a escala de aquisição. E aquele exemplo que eu dei também do transporte, né? Eu vou fazer um transporte só, vou pagar um frete só. Beleza, então, venha tudo de uma vez que eu vou arrumar um jeito de guardar, porque o depósito, o almoxarifado é meu, a segurança é minha, os custos com energia elétrica eu já consigo ratear ela com a organização como um todo, então eu tenho que ponderar tudo isso aí, tá? Beleza, então essas são os motivos, alguns, né, exemplos de motivos que eu tenho que ter um estoque, que é reservar uma quantidade desses materiais por um determinado tempo para eu poder usar na minha linha de produção. Muito bem, nós vamos ter um assunto específico aqui, que são os custos de estoque, que vai ser no próximo módulo, mas eu gostaria que você visse isso aqui também nos nossos conceitos gerais. Então, os custos de estoque, além do próprio custo do item do material, né, que você gastou com o item, né, que compõe o estoque, gastos da compra ou produção do bens, há outros custos relacionados ao estoque que podem ser didaticamente divididos em 3 categorias. Custos diretamente proporcionais, custos inversamente proporcionais e custos que não dependem. Esses dois aqui, ó, diretamente proporcional e inversamente proporcional, eles levam em consideração a quantidade de material que eu adquiro, tá? E o custo independente são aqueles que, independente da quantidade que eu tiver em estoque, eu vou ter esse custo ali. Então,
as 3 categorias de custos, né? Custos diretamente proporcionais, custos inversamente proporcionais, e custos independentes, tá? Isso é tão importante que nós vamos trazer no próximo módulo para você aqui, que é relacionado a custos de estoques, beleza? Muito bem, lembrando sempre que nós temos aulas grátis lá no nosso portal, né? 0800, né? Grátis. E temos nosso personal coach, guia de estudos, banco de questões, lacconcurso.com.br. O nosso atendimento é pelo WhatsApp 999719373. E se você gostou dessa aula, né, no conjunto das nossas aulas aí, eu espero que você avalie positivamente essa aula aí, que tenha contribuído para você, tá bom? Então, conceitos aí iniciais de estoque, bacaninha para você poder acertar as questões de concurso. Só qual que é um nível que cai isso em prova? Muito baixíssimo, não vou mentir para você, tá? Mas a gente precisa desse assunto para a gente poder entrar naqueles que são altamente importantes para concurso, que a partir de custos, por exemplo, já é uma bom chamariz aí para questões de provas quando se fala de administração de materiais, tá ok? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima! Clique like.